Amém. Vamos continuar cantando, dizendo que quando a gente não tem força, o Senhor continua nos dando força e a gente pode adorar e pode dizer que ama Ele. Muitas vezes foi falado aqui, né, que a gente deve falar para Deus, eu te amo, nos declarar. E essa é mais uma oportunidade que a gente tem. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas e o conforto que ela traz. Posso então me aquietar e saber Tu és Deus, Tu és Deus, eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas e o conforto que ela traz. Posso então me aquietar e saber Tu és Deus, Tu és Deus, eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Nos ensina, Senhor, a confiar em ti, a com os nossos olhos fechados, Deus, sentir o conforto
de estar debaixo das tuas asas, Senhor. Nós queremos entregar esse momento a Ti e dizer, Deus, nós estamos com o nosso coração aberto, Senhor, para Te dar o nosso pensamento agora, Te dar a nossa atenção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Enquanto o culto acontece aqui no templo, aqui a parte de cima, as crianças estão convidadas a descer as escadas devagarinho, lá embaixo são nas salas, onde tem professoras que prepararam um estudo especial para elas. Então, as crianças até 8 anos podem descer hoje, os juniores ficam no templo. Igreja, nós gostaríamos de convidar a todos aqueles que se sentirem à vontade. Isso que eu vou falar não se refere a uma mensalidade, a uma tarifa, a um pagamento. Eu vou falar de dinheiro, mas eu sei que isso por vezes não se aplica a todos. Hoje de manhã nós tocamos nesse assunto, do quanto Deus tem abençoado as pessoas. Queria te convidar a entregar a Deus aquilo que tu separou, ou aquilo que Ele está colocando no teu coração, os teus dízimos, as tuas ofertas. Aqueles que nos visitam, por favor, fiquem totalmente à vontade. Como eu te falei, isso não é uma tarifa, não é um pagamento, não é uma mensalidade, mas é um simples ato de devolução a Deus, com gratidão no coração de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Então eu queria convidar a igreja a dedicar os dízimos e as ofertas. Os demais podem permanecer em oração, como estão. Amém? Pai amado, nós, em Tua presença, Deus, ainda em Tua presença e continuando nela, Pai, nós Te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que foi entregue aqui, Deus. Te agradeço, Pai, pela liderança da igreja que, em toda a sua história, nunca se envolveu em nenhum escândalo de valores, de dinheiro, e a gente sabe, pela própria prestação de contas, que esse valor é bem investido no Teu reino, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que foi entregue aqui, Deus, que o Senhor possa abençoar essas pessoas também, Deus, que o Senhor possa enxergar nelas a fidelidade em Ti também, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Queria dizer que os juniores, eles também descem para o culto. Então os juniores podem se dirigir para o culto lá embaixo, por favor. Meus irmãos e irmãs, amigos, nós, todo primeiro domingo do mês, pela manhã, nós temos a celebração da Ceia do Senhor, como tivemos hoje, e à noite nós temos dedicado esse momento para a igreja orar. Eu tenho mais de 55 anos de vida espiritual ativa, não estou dizendo sempre lá em cima não, né? Altos e baixos, pecando, errando, furando com Jesus Cristo, mas
procurando sempre fazer a vontade dele, né? Às vezes não fazendo como deveria fazer, mas nesse tempo todo de vida, eu vi muita oração feita ao Senhor. Eu vi muitas respostas, muitas respostas. Eu vi coisas que não podia de hipótese alguma ser consideradas como coincidência, mas a atuação de Deus, a atuação de Deus. A palavra de Deus, nós encontramos muitos textos que manda nós orarmos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Paulo escreve assim, orai sem cessar. Paulo escreve assim, orai por nós. Tiago escreve assim, orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. E Jesus disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. Sei que nós temos louvor, todo mundo gosta, temos Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. E quase todos nós, uma grande parte de pessoas aqui tem respostas de oração que fizeram a Deus. E Deus respondeu, Deus atuou. Basicamente, a incredulidade é quando eu penso ou falo, meu Deus, simplesmente eu não entendo, não sei como é que o Senhor vai realizar tal coisa. Isso é incredulidade. Isso é um sinal muito claro de que nós não confiamos em seu poder. E quando isso acontece, o nosso coração endurece e nós começamos a ficar dogmáticos. Também é uma forma errada de orarmos quando nós jogamos as nossas petições, vou usar essa palavra aqui, né? Lançamos as nossas petições no colo de Jesus e dizemos, Senhor Jesus, faça isso, Senhor Deus, faça isso. Mas quando nós confiamos nele, na sua existência, no seu poder, na sua graça, no seu amor, aí nós somos surpreendidos pelas suas respostas, que são cheias de amor, cheias de misericórdia, e que tanto faz bem ao nosso coração. E como eu tenho visto Deus responder orações. E o que nós podemos colocar diante de Deus? Nós podemos colocar os nossos temores, nossas dores, nossa família, nossa saúde, um desejo de um relacionamento mais profundo, mais intenso com Ele. Podemos colocar a nossa gratidão, podemos colocar o nosso coração sofrido. E como é que Ele vai receber esse pedido teu? Você que é filho dEle, ou filha dEle. Como é que Ele vai receber? Com certeza, Deus vai receber o seu pedido com todo amor e atenção. Então, hoje à noite, será um momento dedicado à oração, né? Depois, eu raramente recebo feedback das orações respondidas, né? E nós gostaríamos de ter um culto aqui só para agradecer a Deus. Ah, Senhor Deus, obrigado porque Tu respondeste isso, Tu fizeste tal coisa, e assim, 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 né? Porque se Deus não tivesse, se eu não tivesse tido tanta experiência com oração, eu não creria nele, né? 50 e poucos anos, quase 60 anos, ouvindo as pessoas orarem, tendo respostas, né, das mais diversas possíveis. Então eu continuo crendo na oração, eu continuo crendo no poder de Deus. E nós gostaríamos de conclamar a igreja hoje para depositar o seu coração, a sua fé, os seus pedidos. Você não vai precisar dizer agora, né? Não vai precisar dizer. Mas quem teria pelo menos um pedido hoje à noite para colocar diante do Senhor? Levante sua mão. Poxa, que bênção. Que bênção. Nós vamos correr para mais quem para fazer pedidos? Então, Ele nós temos aqui. E Ele está aqui conosco. E Jesus, seu Filho, disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então, eu queria que você colocasse o seu coração nas mãos de Deus. Confiasse nele. E esperasse pela resposta dEle. Porque no tempo oportuno, Ele vai te ouvir e vai te ajudar. Irmãos, nesse primeiro momento, nós vamos
fazer pedidos ao nosso Deus relacionados à família e relacionados a enfermidades, tá bom? Pedidos sobre família e enfermidades. É interessante que nós não gostamos muito de mexer nesse assunto família, por incrível que pareça. Todo mundo fala sobre família, irmãos, primos, tios, cunhados e tudo mais. Mas a gente gosta de falar apenas coisas assim, normais sobre a família, ou uma foto de uma família almoçando e tudo mais. Mas cada um de nós aqui trazemos as nossas histórias familiares, e a gente não gosta de mexer nisso. Por quê? Porque isso mexe com o nosso status. A gente gosta de, vamos dizer assim, colocar uma banca que a nossa família é uma família maravilhosa. E se tiver algum problema, a gente esconde para que o nosso status social, ele não seja alterado. Só que às vezes não tem como, porque surgem problemas e dificuldades terríveis em nossa família. Coisas que a gente não entende, coisas que não são solucionadas. E outra questão também é com relação às enfermidades. Muitos estão passando por momentos de enfermidades, muitos estão se perguntando sobre este assunto. E eu queria contar uma história muito interessante da Bíblia que você conhece possivelmente, sobre um homem e uma mulher. Um homem, ele tinha um status imenso, ele era um grande homem, ele era muito conhecido. E outro era uma mulher que era desconhecida. O homem conhecido se chamava Jairo. Jairo era o chefe de uma sinagoga e ele era um homem muito rico. Lucas capítulo 8 fala sobre isso. Jesus estava na terra dos Gadarenos, ele chega de volta a Cafarnaum e desce, e Jairo se aproxima diante de Jesus. Só que quem estava se aproximando diante de Jesus era um homem muito conhecido, era um homem famoso, era um homem rico, era um homem que tinha status. Inclusive, ele tinha um status religioso, ele era um teólogo, ele era um homem que não precisava de ajuda, assim, vamos dizer assim, ele não precisava, ele tinha um contato com Deus direto. Só que o texto fala que a sua filha de 12 anos estava com uma enfermidade em casa. E ele se prostra diante de Jesus, e parece ridículo, porque um homem com tanto status, no meio de uma multidão, ele se prostra diante de Jesus. E isso é estranho, porque de repente alguma pessoa que não teria tanto gabarito na sociedade poderia se prostrar, mas a primeira pessoa que se prostra diante de Jesus é Jairo, o chefe de uma sinagoga. Ele diz: Senhor, eu estou com a minha filha em casa de 12 anos, e a minha filha está à beira da morte. Jesus diz: eu vou lá com você, Jairo. Ele sai caminhando em direção à casa de Jairo, uma multidão o comprimia porque ele estava realizando milagres. Jesus andou muito entre os judeus e os gregos. Os judeus queriam ver milagres e os gregos queriam ver sabedoria. Então, se Jesus trouxesse milagres entre os gregos, seria estranho, porque eles queriam sabedoria. E entre os judeus, seria estranho trazer sabedoria, porque os judeus queriam ver milagres. Jesus estava entre os judeus. Então, ele vai na direção da casa de Jairo, e na caminhada uma multidão o comprime. E no meio daquela multidão, você sabe disso, havia uma mulher que ela estava com uma hemorragia havia 12 anos. Ela sangrava há 12 anos. E aquela dor, aquela inquietação, aquela coisa terrível, porque aquela mulher era rejeitada. Jairo tinha uma família, Jairo tinha uma filha, mas aquela mulher, ela foi gerada de uma família, mas ela era colocada de lado, solitária, porque naquela época, uma pessoa que tivesse uma hemorragia, era considerada alguém impuro. Então ela foi colocada, retirada da sociedade. Então Jairo tinha uma filha e uma família, uma esposa, o texto diz, e aquela mulher, ela não tinha família, porque ela não tinha valor algum, ela era retirada da sociedade. No meio daquela multidão, Jesus estava passando, ela vai em direção a ele e o toca sem palavras, ela simplesmente toca nele. E ele para diante daquela multidão, a multidão para, os discípulos param e ele diz: alguém me tocou. Os discípulos dizem: Senhor,
alguém te tocou, é óbvio que alguém te tocou. Nós estamos no meio de uma multidão, alguém iria te tocar. Ele falou, não, alguém me tocou diferente. O que tinha acontecido? Aquela mulher tocou o manto de Jesus com uma fé, que o texto diz que a sua hemorragia foi estancada. Jesus pergunta quem foi, eles ficam tentando descobrir, e aquela mulher vem trêmula diante de Jesus e diz, fui eu que te toquei. E Jesus diz, mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Jesus continua, chega diante da casa de Jairo, vem uma notícia e diz assim, Senhor, aquela mulher, ou seja, a filha de 12 anos de Jairo morreu. E Jesus diz, fique tranquilo, Jairo, ela não está morta, mas ela dorme. E Jesus chega então diante daquela casa, pede para aquela moça ficar em pé, ela se levanta e ela é ressuscitada pelo Senhor Jesus. Uma coisa importante, essa menina com certeza ela morreu um dia, novamente. Assim como eu e você vamos morrer. Mas o que Jesus estava querendo ensinar ali, que ele tinha poder sobre as enfermidades e sobre a morte. Nós vamos morrer um dia, mas ele tem o poder sobre a morte e sobre as enfermidades. Então nós temos dois casos aqui, o caso de um pai desesperado diante de uma filha com uma enfermidade e uma mulher que sangrava, uma família sentindo dores e uma mulher com uma enfermidade. Agora, o mais interessante de tudo isso não é a cura. O mais interessante de tudo isso é a situação ou a atitude daquele homem e daquela mulher. A atitude de Jairo é uma atitude impressionante, por quê? Porque ele tirou a sua roupa da religiosidade, ele tirou toda a banca que ele tinha diante da sociedade, ou seja, ele tirou todo o seu status, e ele se prostrou diante de Jesus. Eu gosto muito, o Ed Renekiewicz fala o seguinte, que a teologia, quando você entra no meio da teologia, ela se torna um labirinto que você não consegue sair do meio dela. A única forma de você sair é através do quebrantamento. E às vezes nós temos questões, nós temos perguntas sobre a nossa família, sobre enfermidades, a gente não encontra respostas. Jairo era um homem que sabia tudo sobre Deus. Se ele vivesse no nosso tempo, ele sabia versículos bíblicos de cor. Só que isso não estava adiantando para ele. O que adiantava para ele era se quebrantar, é tirar a máscara da religiosidade, se quebrantar diante do mestre e dizer, Senhor, a minha filha está lá em casa e ela está à beira da morte. Ele se quebranta diante de Jesus. O outro caso é da mulher enferma. A atitude dela diante de uma multidão, ela podia ficar daquele jeito como ela estava e dizer, eu não quero saber, eu não acredito, eu não creio, mas ela se quebranta, ela tem uma atitude. Eu quero dizer para você uma coisa, nesta noite sobre oração, nós vamos orar daqui a pouco. Saber sobre Deus, várias pessoas sabem. Várias pessoas falam sobre Deus. O que nós estamos precisando não é só de conhecer Deus, assim, de ter um intelecto, mas de ter quebrantamento. Porque status religioso sem quebrantamento não adianta. O que Deus quer é quebrantamento em nossas vidas. Talvez você está aqui hoje e você veio para assistir um culto. Eu quero dizer para você, se você veio para assistir um culto, a porta está ali e você pode ir embora. Agora, se você veio para clamar a Deus, para dizer para a pessoa que está do seu lado, olha, é vergonha dizer isso, mas eu tenho uma pessoa lá em casa que tem problemas sérios. É vergonha, é ruim dizer isso. Eu orei pela vida do meu irmão 9 anos. 9 anos orando pela vida dele. Por muitos momentos eu não acreditava que Deus poderia transformar ele, Deus transformou ele. E eu oro hoje por uma outra pessoa, um amigo conhecido, eu oro por ele já há 11 anos. E até hoje não aconteceu nada na vida dele, eu continuo orando por ele. Eu creio que Deus pode fazer um milagre qualquer hora. Então nosso Deus é poderoso. Nós queremos agora, nesse momento, separarmos grupos aqui de oração. Ah, João, grupos, cara. Eu vim aqui para assistir um culto, eu vim aqui para ficar no meu canto. Eu quero dizer para você, fale para as pessoas o que você está sentindo, chore. Você está a fim de chorar? Abraça uma pessoa e chora e diz assim, cara, eu não aguento mais. É muito problema na minha família. É enfermidades, é dores, é dificuldades. Chora se for possível, mas fala. Tira a tua capa ou a tua máscara
de que está tudo bem. E fala para a pessoa que está do seu lado, olha, eu tenho uma pessoa na minha família que tem problema com droga. Eu tenho pessoa na minha família que tem problema com a sua sexualidade. Eu tenho pessoa na minha família que não consegue se relacionar com ninguém. Fale com essa pessoa. Nós vamos orar agora em grupos. Tenha uma atitude como Jairo teve. Tenha uma atitude como aquela mulher, ore em grupo. Então nós vamos orar entre 5, 6 pessoas juntos. E tenha coragem de dizer para a pessoa, olha, na minha família tem problemas, tem dores, tem coisas que eu não gosto de falar. Eu não gosto de comentar, eu gosto de fingir, mas eu não gosto de falar sobre esse assunto. Fale com a pessoa que está do seu lado e clame a Deus. Talvez você está precisando de consolo, de força. Talvez você está chateado com alguma coisa da sua família. Clame a Deus. Então fique em pé agora. Faça grupos. 5, 6 pessoas. Dê as mãos com as pessoas. Diz, olha, a minha família precisa de Deus. Nós precisamos da ação de Deus. Quanto mais nós orarmos, mais o nosso Deus vai ser derramado no nosso meio. Vamos ter coragem de orar. Dizer, olha, Deus ajuda a minha família. Estende as tuas mãos. Realiza um milagre em alguma situação. Então faça isso agora, no nome de Jesus.
som. Vamos voltando para os nossos lugares. Boa noite, queridos. Quero pedir para você abrir sua Bíblia em Ageu. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1. Se você tiver dificuldade, abra em Mateus e volte 3 livros. Abra sua Bíblia em Ageu, ou em Mateus e volte 3 livros. Quero fazer uma leitura com vocês do verso 3 até o verso 10. Ageu capítulo 1, verso 3 até o verso 10. Verso 9, perdão. A palavra do Senhor diz assim: Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Têm comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Bebem, mas não se saciam. Têm roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora, vão até as montanhas, tragam madeiras e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com este templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E porque foi eu, o Senhor Todo-Poderoso, que fiz. E porque fui eu, o Senhor Todo-Poderoso, que fiz isso? Foi porque vocês só viveram cuidando das suas próprias casas, mas não se importaram com a minha casa, o meu templo, que está destruído. Você já se sentiu assim? Trabalhando, semeando e não vê resultados? Estuda e pega recuperação naquela disciplina na faculdade, no colégio. Trabalha para no final do mês ter um pouco mais de sustento, e aquele valor que você conquistou a mais não é o suficiente para suprir as suas necessidades? Bem, algumas vezes eu já me senti assim, trabalhando, querendo ter mais condições, e no final do mês parece que faltava. Mas eu descobri que várias vezes eu estava colocando o meu eu em primeiro lugar, e estava deixando Deus em segundo, estava deixando a casa dele em segundo, o meu relacionamento com ele em segundo. E muitas vezes eu tive que aprender de maneira errada, vendo assim que eu estava agindo de uma maneira que estava me afastando do Senhor novamente. E algumas vezes o Senhor ministrou, falou e mostrou isso claramente para mim, que eu precisava largar mão de algumas coisas para ter mais tempo com Ele. Precisava dedicar-me mais à casa dEle ou ao Senhor, ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E tantas vezes eu acabei deixando isso de lado. Acabei eu sendo o primeiro e deixando Ele em segundo lugar. A pergunta que eu faço é: será que você, em algum momento da sua história, você também não fez isso? Você também não optou em trabalhar e deixou Deus de lado? Ou estudar e Deus ficou em segundo plano? Semana passada, eu já testemunhei isso no grupo pequeno, já testemunhei isso na UJ. Semana passada, a gente esteve envolvido com mudanças e acabamos nos mudando de apartamento. E foi uma semana que eu deixei literalmente Deus em segundo plano. A minha oração não foi o tempo que eu estava acostumado já, não foi a minha leitura bíblica, não aconteceu da maneira que eu vinha lendo. O meu tempo de devocional praticamente deixou de existir, porque eu tinha os meus afazeres, as minhas prioridades. Eu tinha que colocar a cozinha no lugar, eu tinha que colocar o roupeiro no lugar, desencaixotar as coisas e fazer tudo dentro de um tempo proposto. Mas Deus foi ficando à mercê, de lado, e foi uma semana tensa, terrível, porque o meu eu carnal, digamos assim, estava se voltando, estava à flor da pele, e eu estava machucando as pessoas com quem convivia,
machucando a Josi, machucando o meu sogro, minha sogra, que estavam conosco naquela semana, porque eu estava, digamos assim, irritado, porque eu não estava me relacionando com o Pai. E essa noite, nesse terceiro momento, eu quero lhe desafiar a voltar a ter esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, a fazer uma leitura do que tem lhe afastado, o que tem sido a sua prioridade, o que tem lhe deixado à mercê, tem deixado Deus à mercê, em segundo plano. Eu testemunhei isso. Como eu mencionei nos grupos, não é algo que eu me alegro, mas o Espírito Santo usa isso para falar, ministrar, porque cada um de nós aqui, muitas vezes temos coisas, mas o orgulho não nos permite compartilhar, ou falar, ou abrir o jogo. E eu quero lhe desafiar, no momento de intercessão, momento de oração que nós vamos ter neste momento, a estar se quebrantando, colocando diante de Deus. Deus, Tu sabes que o que tem me afastado do Senhor é que eu tenho focado nos meus estudos. Tu sabe que às vezes, Deus, eu tenho focado em alguns hobbies. Eu gosto de assistir aquela série e olho 5, 6, 7 episódios daquela série, está tomando todo o meu tempo. Você sabe, melhor do que eu, o que tem tirado o seu tempo com Deus. O que tem deixado o Deus em segundo plano. O povo estava deixando de receber as bênçãos de Deus, porque estava deixando em segundo plano o Senhor. E você, o que você tem deixado de receber de Deus, porque Deus tem ficado de escanteio, de lado? Vamos orar neste momento, ter esse tempo de colocar diante de Deus aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem roubado o tempo do Senhor, aquilo que tem nos afastado desse relacionamento com Ele. E o que eu quero pedir para você é uma leitura assim, sincera, nas profundezas da sua alma. Vá lá naquele cantinho, aonde tem um segredo. Eu sei que isso aqui tem me afastado do Senhor. Vá lá, confesse isso ao Senhor. E saia daqui esta noite, tomando uma decisão prática. Se eu estava olhando 5 horas de filme, essa semana eu vou olhar menos. Se eu estava fazendo tal atividade, horas e horas de academia, essa semana eu vou fazer menos. E vou começar a ter um tempo a mais de oração com o Senhor. Vou começar a ter um tempo a mais de devoção, de meditar na palavra do Senhor. E que o Senhor possa ministrar, falar e abundar as suas mais ricas bênçãos nas nossas vidas. Amém? Quero lhe convidar, no seu lugar mesmo, a sondar o seu coração aí nesta hora. Eu vou ficar de joelhos aqui, se você quiser ficar, fica à vontade. Mas em orações silenciosas, eu estarei orando mais adiante. Sonda o seu coração, peça para o Espírito Santo mostrar o que tem lhe afastado, o que tem deixado ele em segundo plano, e que o Senhor possa ministrar no seu coração. Amém?
Pai, Tu conheces o meu coração. Tu conheces o coração de cada um aqui. Tu sabes, Pai, quantas vezes eu deixei o Senhor em segundo plano na minha vida. Tu sabes quantas vezes eu quis agir com as minhas forças, quantas vezes eu achei que eu era capaz, quantas vezes eu quis fazer pelo meu conhecimento, pela minha sabedoria as coisas, e no final eu estava sem forças, eu estava acabado. Ó Deus, eu quero clamar a Ti que o Teu Santo Espírito possa esta noite renovar em mim, assim como a cada um aqui, as nossas forças, e que nós possamos voltar a colocar o Senhor em primeiro, ó Deus. Clamamos a Ti por perdão, clamamos a Ti por misericórdia, clamamos a Ti, Senhor, nos perdoe porque tantas vezes temos colocado os nossos hobbies, as nossas atividades, os nossos afazeres, os nossos planos, amizades, família, temos colocado a profissão, os estudos, o trabalho, antes de Ti. E muitas vezes começamos a agir, muitas vezes começamos a fazer atitudes de pessoas que às vezes não representam quem ainda Te conhece. Mas atitudes essas que acontecem porque não estamos bem, não estamos nos relacionando com o Senhor, queremos nós guiar a nossa vida e não temos entregue completamente a Ti. Eu quero clamar a Ti, Senhor, que assim como o Teu Santo Espírito tem me quebrantado, tem me mostrado os meus erros, os lugares que eu ainda precisava entregar, eu quero clamar a Ti, Senhor, que Teu Santo Espírito fale, ministre a cada coração aqui esta noite, que possamos, ó Deus, colocar todas as áreas das nossas vidas em Tuas mãos, em Teu altar, que possamos, ó Deus, Te buscar, que o Senhor possa ser o primeiro, hoje e para todo sempre. Ó Deus, fale, ministre com Teu Santo Espírito a cada coração aqui, que possamos sair daqui restaurados, colocando o Senhor em primeiro. Assim nós oramos a Ti, ó Deus, assim nós oramos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Pensando nesses momentos de oração, eu estava lembrando grandes milagres que Deus fez durante minha vida, e assim que eu iniciei o ministério, eu vi Deus fazer grandes coisas. Eu vi Deus matar pessoas e Deus praticamente ressuscitar pessoas. Tem uma família que está até hoje viva e eles moram em Santa Cruz do Sul. E ela era uma mulher fervorosa demais. O marido não queria nada com o evangelho. E essa mulher ficou doente, gravemente doente. Esse homem ia muito pouco à igreja, muito pouco. Raramente ia como amigo apenas. E ela estava lá no quarto, passando por um momento muito difícil. Eu estava numa salinha com ele, quando o médico chamou e disse assim: olha, não tem mais jeito para sua esposa, não tem mais jeito. E ele já tinha perdido um filho, e aquele homem se levantou, chegou no meio do corredor daquele hospital, com pessoas passando, e era um cara de quase 2 metros, e ele caiu de joelhos no corredor daquele hospital, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, e daqui a pouco o médico saiu do quarto de novo e disse para ele assim: a alma, não sei se ele falou alma ou espírito, não me lembro, da sua esposa estava indo, mas eu consegui trazer e colocar no corpo outra vez. Claro, mas a gente sabe que não foi ele que trouxe, né? Foi Deus que desceu, né? Se foi assim.
E ela está até hoje. Fomos visitá-la no ano passado, né? Visitá-los no ano passado. E Deus fez muita coisa. Por isso, meus irmãos, que eu já não duvido mais nada de Deus, sabe? Do amor dele, não tem mais por que duvidar. Eu queria que essa semana fosse uma semana de fé na vida de cada um de vocês. Orem durante essa semana como vocês nunca oraram, com muita intensividade, com muito clamor. Coloque sua vida, seus problemas, suas dificuldades, sua ânsia pelo Senhor, assim como a corça suspira pela correnteza das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Senhor, que você, sabe, aquele primeiro amor volte de novo na sua vida. Deus mata e Deus ressuscita. Deus mata muitas coisas também, e Deus ressuscita outras tantas. Eu gostaria de pedir a vocês que ficassem de pé, e nós vamos então, a bênção araônica, ela é chamada de araônica porque foi a bênção de Arão. E nós conhecemos, a maioria conhece, diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Nós vamos, quem souber, vai falar junto, nós vamos mudar. O Senhor me abençoe e me guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e tenha misericórdia de mim. O Senhor sobre mim levante o seu rosto e me dê a paz, ok? Vamos juntos? O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e tenha misericórdia de mim. O Senhor sobre mim levante o seu rosto e me dê a paz. Amém. Deus abençoe. Vamos viver uma fé intensa nesse Senhor Jesus, que tudo pode e tudo quer fazer. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos cantar mais essa música, depois estamos despedidos no Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é quem tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é quem tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua
tua glória sobre